Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz. Pastor Ilmar Sarta César, ADEF, Caldas da Rainha, Estado de Leiria, Portugal, Europa. A ADEF é a Igreja Assembleia de Deus Fogo para a Europa. Foi fundada e é dirigida pelo nosso pastor-presidente, pastor Abraham Robson Ferreira. Já estamos em 2 continentes, 7 países e mais de 30 igrejas. E falamos aqui também pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é um seminário aqui da ADEF, e pelo nosso Centro de Cultura Bereshit, seminário que criamos no Brasil em 92, e em 2022 fomos jubilados pelo Ministério Tabernáculo, depois de 35 anos de trabalho em diversos cargos, como diretor de seminário também, durante 27 anos, e viemos para a Europa, e aqui estamos servindo o Senhor Jesus. Estamos ministrando as aulas do curso de especialização bíblica em Pentateuco, bloco Êxodo. Essa matéria é a matéria Arca da Aliança e Propiciatório. Esta é a 4ª aula e última, creio eu. Estamos traçando, na aula passada, começamos a traçar a trajetória da arca, desde quando foi revelada no Sinai até o final da arca, até o final, a última menção da arca, né? Hoje vamos continuar. Na aula passada nós paramos na arca sendo transportada na frente da marcha, antes de Judá, Isacar e Zebulon, e não com os coatitas depois de Ruben, Simeão e Gade. Os coatitas só levavam ali 5 equipamentos. Os 2 equipamentos primeiros estavam com os coatitas lá na frente, abrindo o cortejo. Em vez de ser pano de texugo que todo mundo via, sobre a arca se via pano azul. E nos demais equipamentos do tabernáculo se via pele de texugo, couro de texugo. Então, transportadas pelos coatitas na frente de todo o povo que marchava, não é isso? Números 10, versículo 33. Por isso é a única que tem visível o pano azul com todos os seus móveis. Quem carregava isso tudo aí, quem carregava eram os coatitas. Os coatitas eram apenas 2.750, que tinham mais de 30 anos. Tinham que carregar esses equipamentos todinho. Os 7 equipamentos com todos os utensílios, com todos os recipientes, com todos os acessórios. E os gersonitas e os coatitas levavam as cortinadas e as estacas, os varais, né? Os pilares, etc., as tábuas. Continuando a jornada da arca. Quando a arca partia, Moisés dizia, em Números capítulo 10, versículo 35, levanta-te, Yahvé, e dissipados sejam os teus inimigos, fujam diante de ti os que te odeiam. Quando a nuvem parava e a arca pousava, Moisés vinha e dizia, em Número 10, 36, volte, Yahvé, para os teus milhares e milhares de Israel. A travessia do Jordão, a marcha vai começar a atravessar o Jordão, a arca da aliança vai na frente, e vai ficar parada no meio do rio. Enquanto a arca estiver no meio do rio, as águas estão paradas num pilar, né? Josué 3, versículo 3, versículo 11, versículo 13, versículo 15, versículo 17. Josué 4, 10. Depois que eles saem dali, quando eles batem o pé na água, a água corta, para, o rio para de correr. Quando eles saem do meio do Jordão, o rio volta a correr. Depois temos o episódio das voltas, 7 voltas no último dia e uma volta em cada dia. Total de 13 voltas da arca em volta de Jericó, até que há a queda de Jericó, dos muros de Jericó, né? Josué 6, 4 e versículo 4, versículo 11. A arca depois foi levada para o Monte Ebal para as bênçãos e maldições. Josué capítulo 8, versículo 33. O tabernáculo foi então agora, não ia ter mais andança com o tabernáculo, não ia ficar andando e parando, né? De andar, montando e desmontando. Então eles armaram o tabernáculo em Siló, onde ficou a arca lá, 1 Samuel 4, 3. Depois nós encontramos no tempo dos juízes, a arca já está em Betel. Ficou em Siló, então, não sei o que, porque o altar de bronze ia parar em Gibeão, não estava mais em Siló. Josué 20, versículo 27, a arca já está em Betel. E ali ela ficou, foi tomada, então, depois, pelos filisteus, ela já estava... Então, isso aqui é antes, né? A arca antes ficou em Betel e depois em Siló, porque foi de Siló que estava o Eli, que eles levaram a arca para a guerra e de lá ela foi tomada. Então aqui está errada a ordem aqui, né? 13 é aqui, 14 é ali. O passo depois da arca armada em Siló, ela foi tomada pelos filisteus, né? Porque lá dos filisteus, 1 Samuel 5:1, a arca foi levada então. Mas aí não tem como, tem que ficar em Betel mesmo primeiro, porque senão como é que vai ser depois de tomar ela, não vai voltar para Betel, não volta para Bet-Semes. Então vamos recapitular, vamos refazer isso aqui. Refazendo então, a arca está armada em Siló, o tabernáculo foi armado em Siló, 1 Samuel 4:3. A arca depois vai em Betel, mas que foi lá e voltou, Juízes 20, versículo 27.
Porque em 1 Samuel 5:1, nós encontramos ela em Siló novamente, e ela é tomada pelos filisteus na guerra, e eles levam ela para Asdote, depois levam para Gate, levam para Ecrón. 7 meses ela ficou lá, eles desconfiaram que estava tendo uma praga ali, né, com tumor e com ratos, acabando com tudo, e eles devolvem a arca. Então, encontramos em 1 Samuel 6:13 a devolução da arca. Ela foi entregue em Bet-Semes. Morte, alguns homens viram o que estava dentro da arca, e mais ou menos 50 chefes, mais 70 homens morreram. 1 Samuel 6:19. Dali ela é levada para Criat Jearim, ou Baalá, 1 Samuel 7:1, e lá fica 20 anos. 1 Crônicas 13, versículo 3, diz que ela não foi buscada no dia de Saul. A gente não encontra em nenhum período do reinado de Saul, nós encontramos nada de arca. Quando tem um texto lá que fala que ele faz uma consulta lá na arca, aquele texto não é arca. Aquela consulta que ele fez foi o éfode. É o que Abiatar havia corrido de lá de Nob. Quando Saul matou todos os sacerdotes de Nob, o Davi tinha pegado lá os pães da proposta e foi denunciado por Doeg, ele mandou matar todos os sacerdotes de Nob, mais de 80 homens. O Abiatar fugiu com o éfode, né? Era isso que eles faziam, isso que esse Timão, Davi consultava e tal, era o éfode, que a arca ainda não estava no poder ainda, né? Então a arca não é falada no tempo de Saul. E está escrito aqui, 1 Crônicas 13:3, não foi buscada no dia de Saul. Davi, a primeira coisa que ele faz depois que ele assume o governo de união nacional, depois de reinar 7 anos e meio em Hebrom, ele é aclamado por Israel, e ele logo faz o quê? Toma Jerusalém e quer buscar a arca, arruma a capital e quer buscar a sede do poder, né? O símbolo do poder. O poder material é a capital Jerusalém, o poder espiritual é a arca. Então ele vai buscar a arca a primeira vez, faz de maneira errada, segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículo 2 e 3, põe num carro novo e tal, e manda o Uzá vir, o Aiô puxava e o Uzá conduzia. Quando chegou na era de Nacon ou de Quedom, o boi tropeçou, o Uzá foi segurar a arca para não cair, morreu fulminado. Davi fica triste, deixa a arca por 3 meses na casa de Obed-Edom, ou Geteu, de Gate. O pessoal mistura esse Obed-Edom aqui. Havia um Obed-Edom da raiz de Sazaf, que era lá do templo, era dos cantores, dos porteiros, mas esse Obed-Edom aqui é daquele parente do Itai, é de Gate. Quando Davi esteve naquela região dos filisteus, ele esteve em Ziclag, ele conseguiu essas amizades aí com Itai, que veio com 600 homens, e com esse Obed-Edom, que não é o Obed-Edom dos Salmos, no Obed-Edom de Asaf, do Emã, do Jedutum, não é. Esse aqui não é o Obed-Edom levita. Esse Obed-Edom é um de Gate, ele é de Teu. Gate é a cidade dos filisteus. Gate, Ecrón, Asdod, né? Askelon. Segundo Samuel 6:11, a marca ficou 3 meses ali na casa desse Obed-Edom e Deus abençoou muito aquele local. Aí Davi resolve buscar novamente, segundo Crônicas 1:4. E aí ele faz direitinho, não faz mais em carro de ouro nem nada, nem carro novo nem nada. Ele então busca a arca novamente, segundo Samuel 6:13, agora com os levitas direitinho, né? Quem deveria carregar a arca eram os coatitas. Há uma pequena diferençazinha aqui, que ele colocou outras pessoas carregar a arca também, né? Os coatitas era quem? Anrão, Izar, Hebron e Uziel, né? Então ele coloca lá 6 blocos de pessoas carregando, dá a quantidade de cada um, segundo Samuel 6:13. E depois nós encontramos a arca numa tenda em Jerusalém. Davi traz a arca para Jerusalém, não tem templo ainda, segundo Samuel 6:17, e ela fica ali 33 anos. Mais 4 anos para Salomão começar a fazer o templo, mais 7 para acabar. Então faz as contas aí, são 44 anos até a arca entrar no templo do reinado de Davi, né? Ele trouxe para Jerusalém, ela ficou 44 anos na tenda. 33 anos do reinado dele, né? Ele ficou 33 anos ali reinando em Jerusalém. 4 anos demorou Salomão para começar a construir o templo, mais 7 para construir. Então, se 7, 4, 11, com 33, 44. Então, depois de 44 anos que ela tinha ficado naquela tenda, depois de ficar 3 meses em Obed-Edom, depois de ficar mais de 20 anos lá em Criat Jearim, ela vai para o templo. E a arca no templo de Salomão nós encontramos 1 Reis 6:19 e 1 Reis 8:3 e 4. E acabou. A arca sumiu. Não se sabe nem se tem mais notícia de arca.
quando Nebuzaradã, capitão da guarda, vai saquear Jerusalém, queimar Jerusalém, no mês 5º, no reinado, nos últimos dias, no ano 587 a.C., eles trazem o resto que havia lá de ouro e menciona candelabro, menciona muita coisa, mas nunca mais se falou da arca. E aonde está a arca, ninguém sabe. Há lendas que eles fugiram com a arca antes da tomada de Nabucodonosor e um monte de coisa, mas ninguém sabe. Fica na paz, tchau, tchau.